Hoje, 8 de agosto, é o Dia Mundial de Combate ao Colesterol, que é um tipo de gordura essencial ao corpo, mas que em taxas elevadas vira uma grave ameaça à saúde, contribuindo para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, Aninha. Pois é, Renata, por isso que a partir de agora, o nosso médico de família, doutor Antônio Sprasser, bom dia, doutor. Bom dia, Aninha, bom dia, Renata. Bom dia, doutor. Bem-vindo para mais um consultório. Obrigado, Ana. Hoje o doutor vai falar em detalhes das causas, complicações do diagnóstico, fatores de risco e do controle do colesterol alto, que atinge 4 em cada 10 brasileiros. E ó, prestem bastante atenção nesse número. 25% das nossas crianças e adolescentes. Isso é sério, é para a família toda, viu? Por isso, doutor, para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse o que é o colesterol. Ana, o colesterol é uma gordura que existe no nosso corpo. Aliás, ela existe em todo o corpo. E existe no cérebro, nas glândulas. 80% do colesterol que tem no nosso sangue, 80% é fabricado pelo fígado, pelos intestinos e os outros órgãos. E ele faz parte fundamentalmente das membranas do nosso corpo. O colesterol, ele faz substâncias químicas, hormônios, até vitaminas. Vou mostrar para vocês aqui a responsabilidade que o colesterol tem, porque ele produz e ajuda na constituição da vitamina D. Isso eu não sabia. Que é uma vitamina fundamental para a nossa imunidade, para os ossos, para o músculo. Além disso, na glândula suprarrenal, ele produz e ajuda no cortisol e na aldosterona, que são hormônios fundamentais. Na mulher, ele faz parte do estrógeno e da progesterona. Olha a função do colesterol. E nos homens, ajuda também na produção de testosterona. Então veja, o colesterol não é esse inimigo que a gente fala. Claro, dependendo do nível ele é. Mas ele é fundamentalmente importante também na produção de ácidos biliares para ajudar a fazer a digestão dos alimentos. A bile tem colesterol. Então você vê que o colesterol é uma gordura que é fundamental para o nosso organismo. Mas ele tem que ter até um limite. Então, é esse limite, doutor. Qual é a diferença entre o colesterol bom e o colesterol ruim? Bom, já que você falou em colesterol bom e colesterol ruim, é verdade mesmo. Nós temos o colesterol bom, está até sorrindo aqui comigo, ó, que é o HDL, High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidade. E esse high, ele é o bom, ele tem que estar bem alto, para deixar o LDL e o VLDL tristes. Por quê? Esse aqui é bom, eu vou mostrar por quê. E esse aqui é o ruim, ele não pode ficar alto no nosso sangue. Por quê? Porque é por causa disso aqui, ó. Dá uma olhadinha agora nessa animação, para vocês entenderem. No nosso sangue, então, tem o colesterol ruim, chamado LDL, e esse LDL, qual o efeito colateral? Ele forma placa de gordura. E esse LDL, ele tem essa capacidade de entupir vasos. Já o colesterol bom, o HDL, ele é um rotorrooter. Quanto mais alto o HDL está, olha o que ele faz, ó. Ele limpa. Ele limpa. E para ele limpar, ele tem que estar alto. Então, essa briga do bom e do ruim depende muito da nossa vida. E vou explicar por quê. Tudo que eu como, tudo que eu ponho na minha boca ajuda a melhorar o colesterol bom. Então, por exemplo, se eu comer peixe de água profunda, sardinha, atum, o nosso grande salmão, eles têm uma gordura que é o ômega 3, 6 e 9, que ajuda a aumentar o HDL. Azeite extra virgem, o abacate, as amêndoas, todas elas, atividade física, quanto mais verde eu como. Agora, se eu quero aumentar o colesterol ruim, presta atenção, tudo que vem dos animais, as carnes fortes, olha aqui, carne de porco, o queijo, os derivados de todos os animais, inclusive a farinha para aumentar o triglicérides, o açúcar e as frituras. Então, cuidado, você que tem filhos em casa, você que tem família e você que come, faça sempre uma opção saudável na hora de escolher os alimentos. Sobre o colesterol ruim, doutor, se ele não for controlado, quais são as complicações? Boa pergunta. O colesterol, como eu falei agora há pouquinho aqui, tanto o LDL e o VLDL, que são os dois piores colesteróis, aliás, o VLDL também é chamado de triglicérides, né? Olha o que eles fazem aqui, eles começam a entupir os vasos sanguíneos, as artérias.
E para entender melhor quais são os órgãos que podem estar com esse problema, vamos dar uma olhadinha nessa animação. Então, como eu falei, o vaso sanguíneo está lá. Tanto o colesterol ruim, o VLDL e o LDL, eles começam a formar placa. Essas placas, elas podem se soltar, elas podem se quebrar, chamadas placas móveis, né? São muito instáveis. E o que acontece quando acontece isso? Os coágulos do sangue vão se formando em cima e eles entopem essa artéria. Se essa artéria for localizada no coração, que é a chamada coronária direita, coronária esquerda, não interessa qual delas, você pode ter um infarto, um ataque cardíaco. E se essa artéria entupida for a carótida, as vertebrais, você pode ter um acidente vascular cerebral. E se estiver localizado nas pernas, você tem um entupimento das artérias, tem a doença arterial periférica, pode até amputar um membro por causa de uma placa de gordura que é progressiva, causando esse entupimento, essa isquemia. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso muito sério. Ana e Renatinha, pode acontecer no corpo inteiro da gente. Por isso que a gente não pode saber que está acontecendo isso, e hoje é o Dia Internacional do Combate ao Colesterol, né? Realmente é uma doença que é grave e que merece ser combatida e ter todo o cuidado do mundo, viu, gente? Agora, doutor, o colesterol alto, antes de apresentar uma doença grave, né, com essas consequências que o senhor acabou de falar agora, ele não manifesta muito sintoma, né? E como é que a gente pode identificar? Então, é uma doença silenciosa, não tem sintoma, e quando tem sintoma, às vezes pode ser fatal. Então, qual é a dica que a gente dá? Procura um médico, faz uma avaliação para a gente descobrir no sangue qual é o seu colesterol. Sabendo que o colesterol ideal sempre tem alguma referência. Então, vou dar um exemplo. O HDL, que é o colesterol bom, o idealmente acima de 40, para ele fazer esse efeito Roto-Rooter. Já o LDL, que é o colesterol ruim, o idealmente abaixo de 130. Então, quanto menor, melhor. E também nós temos, como eu falei, o VLDL, o VLDL tem que estar abaixo de 30, ou o triglicérides menor do que 150. Então, triglicérides, VLDL e LDL são os nossos inimigos e tem que estar baixo. Já o nosso amigo, esse pode estar, como eu falei, acima de 40, ele pode estar 80, 90, quanto mais alto, melhor. É o único que pode estar alto? É o único que pode estar alto. Agora, doutor, a gente escuta muito e eu tenho isso na minha casa, então eu quero saber se é fato ou não. Pois não. Se eu tenho alguém na minha família com colesterol alto, eu preciso ficar preocupada com isso? Mesmo se a família toda leva uma vida saudável, mas tem alguém que apresente colesterol alto, pode ser um fator genético? A resposta é sim. Os fatores de risco para colesterol são esses daqui. Como a Ana falou, a parte genética e hereditária é muito importante. Então, se você já tem na família alguém, procure nos seus filhos, mesmo adolescentes e crianças. A segunda causa é a má alimentação, como eu acabei de mostrar na nossa mesa aqui. O consumo excessivo de álcool, a alimentação com muita farinha aumenta muito o triglicérides no sangue. E o sedentarismo, né? Se você não fizer nada na sua vida, você vai ganhando cada vez mais peso. E o controle do peso é fundamental, porque pode levar a um diabetes descompensado. O diabetes descompensado aumenta mais triglicérides e colesterol e as coisas ficam cíclicas, principalmente com alterações hormonais, como a tireoide, principalmente. Então, você vê que o quadro é esse aqui. E a gente não sai disso, a gente tem que saber. Agora, doutor, como que a gente pode controlar o colesterol? Boa pergunta. Sempre a gente tem que começar pensando, bom, tenho que tomar remédio? Às vezes tem. Que remédio que a gente vai tomar? Está cheio de medicamentos como as estatinas para baixar o colesterol e os fibratos para baixar o triglicérides. Mas não é só medicamento que você tem que lembrar, não. Você tem que mudar o teu estilo de vida. Ter uma dieta balanceada, comer bastante salada, legumes, verdura, peixe, tomar bastante líquido. Além disso, controle do peso, como eu acabei de falar anteriormente. Peso ideal é aquele em que você tem saúde, tem qualidade de vida, sempre associado a uma atividade física. Esse é o meu parceiro aqui, está sempre comigo na esteira. Eu gosto muito dele porque ele fala tudo que a gente tem que fazer, né? Movimentar.
E, além disso, cuidado com o consumo do álcool. O Brasil, o consumo do álcool é muito elevado. Por isso que o nosso país está obeso, está acima do peso e está com colesterol alto. Tantos problemas de saúde, tantas dúvidas. E eu tenho certeza que você de casa quer fazer aí a sua pergunta diretamente para o Dr. Antônio Sprosser. E você vai ter essa oportunidade. Doutor, muito obrigada aqui no estúdio. Obrigado. Porque ele continua nas nossas redes sociais, @hojeemdia, falando sobre esse tema, colesterol, gente. É uma doença séria e que a gente precisa ter atenção. César. E eu vou aproveitar e vou deixar minha pergunta também para que o professor Dr. Antônio Sprosser responda nas redes sociais. Meu caro amigo Dr. Sprosser, o que é mais prejudicial? O que faz com que o colesterol ruim fique mais alto? O açúcar ou a gordura? O açúcar ou a gordura? Essa é boa, hein? Essa é boa, hein? O professor Dr. Sprosser volta na semana que vem com mais uma aula totalmente gratuita, com mais uma consulta para você e permanece nas nossas redes sociais. Entre lá, @hojeemdia.